Olá, tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo. Quero dedicar o nosso encontro de hoje a um discípulo chamado Tomé, discípulo de Jesus. Ele aparece pouquíssimas vezes na Bíblia, mas em quase todas elas ele deixa transparecer os seus extremos existenciais. Na verdade, Tomé é o arquétipo de muitas pessoas. Nele, contemplamos as dificuldades que também temos, nossos temores, nossa incredulidade, nosso pessimismo diante daquilo que não conseguimos ver o desfecho. Tomé, ele expressa nossas fragilidades diante da fé e, mais do que isto, o fato de que o salvo em Jesus Cristo não está isento das crises que permeiam a alma. Em João capítulo 11, verso 16, na narrativa sobre a ressurreição de Lázaro, irmão de Marta e Maria, Tomé age com um tom pessimista e ele declara assim, olha, vamos também nós para morrermos com ele. Ele temia que Jesus e os discípulos fossem apedrejados caso retornassem à Judéia. Em João capítulo 14, no verso 5, nós vemos Tomé com o coração cheio de dúvidas com relação a Jesus. E ele diz o seguinte, Senhor, não sabemos para onde estás indo. Como podemos conhecer o caminho? Esse era Tomé. Em João capítulo 20, verso 25, Tomé fica com um baita estigma que marcou sua vida para sempre. O de discípulo incrédulo. Ele acabou virando até dito popular. Sou igual a Tomé. Eu tenho que ver para crer. Se não for assim, não tem negócio. Eu não acredito mesmo. E ele disse assim, olha, se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos e não puser o dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Olha só, expectativa de Tomé. Todavia foi da boca de Tomé também que saiu uma das mais profundas declarações de fé. Ele falou assim, olha, Senhor meu e Deus meu. E essa declaração, queridos, aponta diretamente para a verdade de que Jesus Cristo é realmente Deus, coeterno e coexistente com o Pai. Com Tomé, eu e você, nós temos o privilégio de aprendermos que acima das nossas fraquezas e debilidades, seguir a Jesus deve estar acima de todos os percalços da vida. Voltando na história da ressurreição de Lázaro, Tomé, mesmo que com um tom pessimista, ele declarou, vamos também nós para morrermos com ele. Amado irmão, o salvo em Cristo Jesus é chamado a tirar os seus olhos da crise e elevá-los a Deus. Em certo sentido, Tomé não estava totalmente errado em seu tom pessimista. Ele sabia que o retorno de Jesus da Galileia à Judéia poderia colocar em risco de morte toda a comitiva por apedrejamento. Entretanto, o pessimismo, mesmo que pareça real e legítimo, na maioria das vezes, ele tira o nosso foco da realidade dos fatos. Tomé parece sim contrariado com a decisão de Jesus. As circunstâncias gritam mais alto em seu interior do que o confiar na liderança do Mestre. Sempre que tiramos os nossos olhos de Jesus, ficamos vulneráveis e deixamos de desfrutar da vida abundante proposta por Ele. O pecado é mestre em tirar o nosso foco e nos desviar do nosso chamado, do nosso propósito de vida. Apesar do pessimismo de Tomé, que às vezes permeia também a nossa alma, nós aprendemos que obedecer a Jesus, por mais difícil, por mais perigoso e mais assustador que possa parecer, vale a pena o risco. Assim sendo, por mais que tudo pareça contrário, eu tenho que saber que o meu coração é completamente enganoso e que a vontade de Deus é sempre melhor. É preferível morrer seguindo a Jesus que arrependido por não ter tomado a melhor decisão por causa do medo. Tomé, ele foi à Judéia. E sabe o que aconteceu lá? Ele não morreu.
Pelo contrário, ele presenciou um grande milagre. Ele viu Jesus ressuscitar a Lázaro e pôde ouvir de seus lábios sobre a fé salvadora. Olha que tremendo isso. Com Tomé, queridos, nós aprendemos que as crises sempre estarão presentes, mas o milagre de Jesus também. Em segundo lugar, seguir a Jesus envolve sinceridade de coração. Em João capítulo 14, dos versos de 1 a 7, nós vemos ali assim, olha, Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? É uma boa pergunta. Como saber o caminho? Esta era a preocupação de Tomé. Talvez esta fosse a dúvida de todos os discípulos, mas a pergunta brota da sinceridade dele. Quão bom seria se a humanidade que vive sem rumo e perdida parasse um pouco, interrogasse, colocasse para fora as suas dúvidas, as dúvidas que giram em torno da vida. Que caminho eu devo seguir? Qual a decisão melhor a tomar nesse momento? Senhor Jesus, o que queres de mim? Para onde anseia me levar? Todas as perguntas, quando elas são feitas, quando elas são dirigidas a Jesus, com sinceridade de coração, elas não ficam sem resposta. E Jesus respondeu a Tomé o seguinte: Tomé, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Depois de João 3,16, essa é com certeza uma das maiores revelações feitas por Jesus. E essa revelação foi dada a Tomé em resposta ao seu interior cheio de dúvidas. Precisamos ser como Tomé neste quesito, conhecer bem o caminho e saber para onde estamos indo. Precisamos examinar a palavra de Deus para não sermos confundidos com o que eu diria, os pseudos caminhos. Outro fato importante que eu quero elencar sobre a vida de Tomé é que seguir a Jesus envolve mais que palavras, envolve atitude. Em João capítulo 20, dos versos de 24 a 29, está escrito: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. É interessante esse versículo. Todos os discípulos estavam trancados em um quarto. Eles temiam a morte. Em João capítulo 20, verso 19, fala sobre isso. Eles tinham medo de serem crucificados como Jesus, medo da rejeição dos judeus. A tristeza de não ter Jesus com eles afetou completamente o coração deles. O único que não estava ali era Tomé. E por que será? Eu creio que provavelmente ele não estava com medo. Seguir a Jesus envolve mais fé do que uma razão cegada pela incredulidade e o ceticismo. Em João capítulo 20, dos versos de 26 a 29, diz o seguinte: E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Tomé não se deixou vencer pela incredulidade. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Jesus deixou claro que a atitude de Tomé foi nociva e ele o repreendeu. E ele disse: Porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Assim sendo, irmãos, com Tomé aprendemos que seguir a Jesus está acima das crises que nos oprimem. Envolve sinceridade de coração e atitude. Envolve mais fé do que uma razão cegada pela incredulidade e o ceticismo. Seguir a Jesus envolve correr para o alvo. Será que temos conhecido a Jesus Cristo como nosso Deus e Senhor, o Senhor da nossa vida? Ou em tempos bons cremos, mas nos tempos difíceis deixamos transparecer a nossa incredulidade, os nossos medos e a nossa dúvida? Pense nisso. Aqui fechamos a mais um devocional. Meu anseio
é que Deus te abençoe ricamente. Um grande abraço e até o próximo.